Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 421. Vendo Darien perdida em pensamentos, Tokikaki riu e deu um tapinha em seu ombro, tentando consolá-lo. Você não tem chance com Stussy, a rainha do Distrito do Prazer. Afinal, você já tem aquela beldade de tirar o fôlego, a Matsuki Toki em Marineford. Hehehe. Mas está tudo bem. Serei eu quem vencerá Stussy. Ele jogou o cabelo com um estilo exagerado. Contando com o meu charme, Tokikaki, o gênio do quartel-general. Darien soltou uma baforada preguiçosa de fumaça e sorriu. Palavras confiantes, especialmente vindas de alguém que não consegue durar nem 5 minutos. O rosto de Tokikaki escureceu. Ele enrijeceu o pescoço e respondeu. Você não entende. Não importa quanto tempo, mas sim o quão incrível é. Nesse momento, um homem de terno preto apareceu de repente diante deles. Com uma postura respeitosa, tirou um cartão com relevo dourado e fez uma reverência. Darien-sama, este é um presente de Stussy-sama. Com este cartão VIP, você tem acesso ilimitado a todos os serviços e estabelecimentos do Distrito do Prazer. O que? Antes que Darien pudesse responder, Tokikaki pulou em choque, com os olhos grudados no cartão brilhante. Envie a ela meus agradecimentos. Diga a ela que fiquei muito feliz com o presente. Darien não hesitou e aceitou o cartão com facilidade. Sim, Darien-sama. O homem curvou-se novamente e desapareceu sem deixar vestígios. Bang! Tokikaki de repente bateu na mesa, olhando feio para Darien. Você já ficou com a rainha do Distrito do Prazer. Droga! Quando isso aconteceu? Darien pensou por um momento e sorriu. Provavelmente ontem. Tivemos uma noite agradável. Tokikaki congelou. Então ele agarrou a cabeça e soltou um gemido miserável, como se seu mundo tivesse acabado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Seu desgraçado. Você já tem a Matsuki Toki, uma deusa, e ainda assim não conseguiu deixar o Stussy em paz? Ele uivou em desespero. Então se aproximou e olhou furiosamente para Darien. Estou contando ao Amatsuki Toki. Darien olhou para ele, então casualmente tirou o cartão do bolso e disse categoricamente. Você pode usá-lo por alguns dias. Tokikaki congelou. Um segundo depois, sua expressão mudou completamente. Um sorriso caloroso e ansioso se espalhou por seu rosto, e ele agarrou o cartão num piscar de olhos. Ah, você é muito generoso. Você realmente é meu melhor colega, meu irmão, meu companheiro de armas. Ele bateu no peito com orgulho. Não se preocupe, Darien. Não direi nada. Darien. Alguns dias passaram num piscar de olhos. Aproveitando ao máximo suas raras férias pagas, Darien percorreu cada canto do Distrito do Prazer, conhecido como uma das melhores cidades de entretenimento do mundo. Naquela época, o futuro Imperador Dourado, Tesouro ainda era apenas um garoto cantando nas ruas, com seu famoso império de entretenimento, Gran Tesouro, ainda por existir. Como um dos maiores antros de extravagância do mundo, o Distrito do Prazer não era conhecido apenas por seus serviços para adultos, jogos de azar, arenas, música, shows de dança. Todos os tipos de indulgência prosperavam ali. Depois de sua visita até Darien, o rei do Mar do Norte teve que admitir que foi uma revelação. Tokikaki, você precisa mesmo ir mais devagar. Se continuar assim, estou sinceramente preocupado que você vá cair morto aqui. De volta à taverna de sempre, Darien abaixou o jornal na mão e lançou um olhar descontente para Tokikaki. O homem agora tinha olheiras e parecia ter encolhido fisicamente. Desde que Darien lhe entregou o cartão sem limites, Tokikaki ficou selvagem, visitando todos os bordéis do Distrito do Prazer sem parar. Eu estou bem. Tokikaki deu uma tragada fraca em um charuto, parecendo um fantasma de si mesmo. Não posso parar agora, ainda faltam 28. Darien, 6. Haverá mais oportunidades no futuro. Não precisa se matar por isso. A boca de Darien se contraiu enquanto ele suspirava. Curvado sobre a mesa, Tokikaki levantou a cabeça de repente com os olhos brilhando. Então você está dizendo que eu ainda posso usar seu cartão no futuro? Estou te avisando, Darien. Não brinque comigo sobre algo tão sério. Se você estiver mentindo, eu nunca vou te perdoar pelo resto da minha vida. Ele cerrou os dentes. Darien nunca o tinha visto tão sério. Esfregando as têmporas, Darien respondeu desamparadamente. Sim, claro. De qualquer forma, não preciso disso. Sinceramente, tenho medo que você morra assim. Fazia apenas 3 ou 4 dias, mas o cara já parecia ter perdido 9 quilos. Se ele continuasse assim, as pessoas estariam preparando um funeral. Ha. Incrível. Tokikaki pulou e agitou os braços em comemoração. Darien, você ganhou meu respeito. Ele apontou para Darien, parecendo mortalmente sério. De agora em diante, se algum desgraçado colocar a mão em você, vou garantir que ele se arrependa. Tem certeza disso? Darien deu um meio sorriso. Com certeza. Tokikaki declarou com total convicção. Darien respondeu secamente. Kaido está em Wano, Big Mom está na Totolândia, Roger já entrou na Grand Line, ele estará no Novo Mundo em breve. Chique é difícil de rastrear, mas Barba Branca tem uma base fixa. Vá em frente. Conto com você, Tokikaki. A expressão de Tokikaki congelou. Ah, bem. Darien riu e balançou a cabeça. Ele dobrou o jornal, colocou-o sobre a mesa, pegou seu copo de uísque e o bebeu de um só gole. Vamos. Hora de voltar. Darien se levantou, jogou algumas notas na mesa e foi em direção à porta da taverna. Vamos embora? Suas férias ainda não estão rolando? Tokikaki olhou para ele confuso. Acabou. E imagino que o almirante Sengoku esteja prestes a entrar em contato. Darien não diminuiu o passo. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios. A cada passo a presença do vice-almirante aumentava, atraindo a atenção dos clientes próximos. Almirante Sengoku? Tokikaki ainda estava confuso, até que seu Dendemushi começou a tocar urgentemente em seu casaco. Olá, aqui é o Comodoro Tokikaki. Ele atendeu e atendeu. O que quer que ele tenha ouvido fez seu rosto ficar pálido. Almirante Sengoku.
O quê? Tokikaki se levantou de um salto, com os olhos arregalados e as pupilas contraídas. Entendido. Darren e eu retornaremos ao quartel-general imediatamente. Ele encerrou a ligação e correu atrás de Darren, agora claramente ansioso. De volta à mesa na taverna, o jornal cuidadosamente dobrado permaneceu. A primeira página trazia uma manchete em negrito. Pirata voador Shiki, o leão dourado, se agita, piratas voadores começam o recrutamento. O artigo foi escrito por ninguém menos que Morgans, presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Capítulo 422. Depois de sair da taverna, Darren não voltou direto para a base. Ele não havia trazido um navio de guerra nem subordinados consigo nesta missão. A viagem do Novo Mundo de volta a Marineford era longa e com seus ferimentos ainda não totalmente curados. A opção mais segura era pegar uma carona a bordo do navio de guerra de Tokikaki. O navio precisava de 1 ou 2 horas para reabastecer. Tempo suficiente para Darren cuidar de algumas coisas. De volta à conhecida suíte no último andar de seu hotel de luxo, ele mal havia aberto a porta quando viu uma figura graciosa já esperando, sentada no sofá de couro em frente à janela do chão ao teto. Hoje a rainha do distrito do prazer usava um vestido preto transparente com saltos altos de sola vermelha. Ela estava sentada com as pernas cruzadas, um pé pálido brincando delicadamente com o salto balançando, irradiando mistério e sedução. Seu charme enchia a sala, maduro, elegante e perigosamente atraente. Vai sair? Stussy segurou sua taça de vinho com postura praticada, o líquido vermelho refletindo a luz e destacando a curva de seus lábios. Você entendeu, não é? Aquele desgraçado do Shiki está se mexendo de novo. Darren sorriu enquanto fechava a porta atrás de si e caminhava até o bar para se servir de um uísque. Como agente sênior da principal agência de inteligência do governo mundial, ela naturalmente tinha acesso aos movimentos dos fuzileiros navais e ordens confidenciais. A ambição de Shiki é profunda. Com sua força e poderes, até o governo o observa com cautela. Agora que ele está em movimento novamente, ele definitivamente está planejando alguma coisa. Stussy estreitou os olhos levemente, sua voz calma e tranquila. Darren levantou uma sobrancelha e se virou com um sorriso irônico. Então essa é a sua maneira de me dizer para ter cuidado? Sinceramente, imaginei que você preferisse que eu morresse nas mãos do Shiki. Assim, seu segredinho iria para o túmulo comigo. Stussy soltou uma risada suave. Quando ouvi a notícia pela primeira vez, realmente esperei que você morresse. Mas então pensei, para um homem tão divertido quanto você, não seria um desperdício deixá-lo ir tão cedo. Ah, entendi agora, faz todo sentido. Darren assentiu como se tivesse tido uma epifania. Veja o quê? Stussy piscou, pego de surpresa. Antes que ela pudesse responder, o vice-almirante da marinha à sua frente já havia começado a desabotoar a camisa, caminhando em sua direção, um passo de cada vez. Espere, o que você está fazendo? Sua calma desapareceu, um lampejo de pânico brilhou em seus olhos. Darren respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você disse que odiaria me ver morrer, então claramente você só quer meu corpo. Esse desgraçado. O que diabos está acontecendo na cabeça dele? O tom de Stussy tornou-se áspero. Você não disse que a última vez seria a última vez. Aquelas posições vergonhosas de antes passaram pela sua mente, e um leve rubor tomou conta de seu rosto elegante enquanto ela lutava para manter a compostura. Darren riu baixinho. Nós dois somos adultos. Não precisa enrolar, né? Esse desgraçado. Stussy mordeu o lábio, então, sem se preocupar com mais nada, passou por ele e saiu furiosa da suíte. Ao ver a nervosa rainha do distrito do prazer sair, Darren não conseguiu evitar sorrir. Assim que a porta se fechou novamente, ele pegou seu copo, tomou um gole e afundou no sofá. Então, casualmente, ele disse: pode sair. Ela se foi. As palavras mal saíram de seus lábios quando uma brisa soprou silenciosamente pela sala. Uma aura assassina surgiu. Diante dele, um vento verde claro se comprimia em um pequeno ciclone compacto, e do coração daquela tempestade, uma figura alta irrompeu. Os olhos de Darren se aguçaram quando ele saltou do sofá como um predador. Os dois se chocaram em perfeita sincronia, atacando exatamente no mesmo momento. 5 dedos abertos e curvados em uma garra de dragão de 3 dedos, exatamente o mesmo movimento de abertura. Ryuzoken. Ryuzoken. 2 mãos com garras, envoltas em uma luz negra e bruxuleante, rasgaram o ar. 3 dedos curvados como garras de dragão, traçando um rastro de brilho sombrio e fantasmagórico. Com a força e a vontade de esmagar toda a dominação, eles se chocaram violentamente no ar. Estrondo. Uma onda de choque profunda e estrondosa explodiu entre eles. O ar ficou tenso por um instante. Uma rajada de vento irrompeu, percorrendo todos os cantos da sala. No entanto, apesar da força do impacto, ambos os combatentes mantiveram um controle impecável sobre seu poder. A onda de choque não rachou as paredes nem estilhaçou o vidro. Foi um empate. Mas nenhum dos dois hesitou. Assim que o confronto terminou, mudaram de tática sem hesitar. Abaixe os joelhos. Balance os cotovelos. Como flechas disparadas de arcos totalmente esticados. Bang! Bang! Os joelhos deles se chocaram. Os cotovelos bateram um contra o outro. Outro estalo agudo encheu o ar. Ambas as figuras cambalearam um passo para trás. Então, canalizando a força da cintura e das pernas, eles lançaram seus punhos com força brutal. O próprio ar parecia ondular ao redor de seus punhos, pulsando para fora em ondas concêntricas. Genkotsu. Genkotsu. Outra colisão estrondosa, breve e brutal. Eles se separaram novamente, cada um recuando vários passos. Ha 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 ha. Então você realmente aprendeu o estilo do velho. A figura, borrada pelos ventos persistentes da tempestade, finalmente tomou forma. Ele se erguia, uma presença fria e imponente, envolto em um casaco verde escuro com capuz que lhe ocultava a maior parte do rosto. Mesmo parado, sua aura cortava como uma lâmina. Darren olhou para o homem e sorriu.
Faz um tempo, Dragon. O homem era, inconfundivelmente, Dragon. Dragon puxou o capuz para trás, revelando um rosto afiado, sem sobrancelhas, cheio de intensidade. Seus cabelos negros e bagunçados caíam soltos atrás dele, e ele riu com vontade. Você ficou muito mais forte, Darren. O olhar em seus olhos era uma mistura de surpresa, admiração e complexidade. Quanto tempo fazia desde a última vez que se encontraram? Quase meio ano. E ainda assim, naquele tempo, Darren havia ultrapassado seus limites. Ele havia alcançado a força de combate de um almirante, agora estando em pé de igualdade com Dragon. O que mais chocou Dragon foi a breve conversa que acabará de ter. A resistência física de Darren, muito além de qualquer coisa que ele esperasse. Junto com uma potência impressionante, se não fosse pelo Ki superior e pela técnica de combate corpo a corpo de Dragon, ele poderia ter perdido. E acima de tudo, Darren realmente dominava o Ryuzoken e até mesmo a técnica Genkotsu do seu velho. Que tipo de monstro era esse cara? Não, ele era o verdadeiro monstro, não era? Darren, ainda sorrindo, jogou um charuto para Dragon e sentou-se novamente. Sim, encontrei um ótimo professor. Zephyr Sensei? Dragon ergueu uma sobrancelha. Ele levou o charuto ao nariz e tragou profundamente. Um lampejo de êxtase cruzou seu rosto. Ele parecia prestes a chorar. Fazia muito tempo que ele não fumava um charuto tão bom. Não, disse Darren, balançando a cabeça. Espera, não era meu velho, era? Dragon perguntou novamente. Outro aceno de cabeça de Darren. Então quem? Não me diga que o próprio Kong começou a treinar você? Dragon não conseguiu resistir e acendeu o charuto, com a curiosidade queimando em seus olhos. Darren sorriu. Kaido das bestas. Dragon. Capítulo 423. Kaido das bestas. Dragon pescou, completamente estupefato. Kaido das feras. Era um pirata. Claro, a força geral de Kaido era inegavelmente de primeira linha. Seja pelo domínio de sua Akuma no Mi, pelo combate físico bruto ou pelo controle sobre a Ki, ele era, sem dúvida, uma das figuras mais fortes do mar. Até mesmo Dragon, com poder comparável ao de um almirante, levaria um golpe se enfrentasse Kaido de frente. As Akuma no Mi míticas do tipo Zoan concedem um bônus de combate corpo a corpo que a maioria dos usuários de logia simplesmente não consegue igualar. Mas deixando a política de lado, Kaido como professor, que tipo de piada foi essa? Os fuzileiros navais estavam repletos de mentores e prodígios talentosos. Que qualificações Kaido tinha para ser comparado aos instrutores dos fuzileiros navais? Havia Zephyr Sensei, instrutor-chefe do campo de treinamento de oficiais da Marinha, que havia criado inúmeros monstros da Marinha e a agora celebrada Geração de Ouro. Era inteiramente seu legado. E havia também o seu próprio pai, Garp. Claro, o estilo de ensino de Garp poderia ser descrito como improvisado, mas contanto que você tivesse garra e foco, ainda era possível aprender técnicas profundamente poderosas com ele. O almirante Sengoku era um modelo de equilíbrio, sem nenhuma fraqueza real, exceto talvez a incapacidade de voar, e sua visão e estratégia eram inigualáveis. Sob sua tutela, qualquer fuzileiro naval prosperaria. E não podemos esquecer do atual almirante da frota dos fuzileiros navais, Kong. Agora com 80 e poucos anos, ele treinou pessoalmente os 3 pilares da Marinha, Garp, Zephyr e Sengoku. Uma lenda viva. Como Kaido poderia se comparar a esses gigantes? Por que diabos Darren se esforçaria tanto para aprender com ele? Você não está falando sério, né, Darren? Disse Dragon incrédulo. Kaido é um pirata, e você espera que eu acredite que ele é capaz de ensinar algo que vale a pena? Darren apenas sorriu calmo e enigmático. Você não precisa acreditar em mim, Dragon. Mas vou ser sincero com você, meu recente pico de poder é graças aos ensinamentos de Kaido. Se tiver a oportunidade, vá ao país de Wano. Veja você mesmo. Na minha opinião, Kaido pode ser um professor melhor até do que Zephyr Sensei ou vice-almirante Garp. Um verdadeiro grande instrutor, ponto. É mesmo. Dragon olhou para ele com desconfiança. Kaido pode realmente ajudar a melhorar a força de alguém? Parecia absurdo, mas Darren não parecia estar brincando. Então Dragon silenciosamente fez uma anotação mental. Se ele enfrentasse Kaido em uma partida de verdade, ele poderia sofrer algum dano. Afinal, o combate corpo a corpo era a especialidade de Kaido. Mas com seu próprio poder, ele estava confiante de que poderia sobreviver mesmo na derrota. Se eu tiver a oportunidade, irei para Wano e verei se Kaido realmente é o grande professor que Darren diz que ele é. Dragon guardou esse pensamento para si mesmo. Longe dali no país de Wano, Kaido permaneceu felizmente inconsciente de que, por causa de um comentário descuidado de Darren, uma onda de dores de cabeça estava a caminho. Espera, você disse que Kaido está no país de Wano? Dragon fez uma pausa, processando a implicação naquele momento. Uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Darren assentiu. Os piratas das feras já tomaram Wano. Eles montaram linhas de produção de armas em larga escala. Aquele país antes isolado, agora é território de Kaido. Com essa confirmação, Dragon não conseguiu esconder o choque em seus olhos. Isso vai complicar as coisas. Como ex-fuzileiro naval de alto escalão, Dragon estava bem ciente da complexa situação política de Wano. Se uma figura sedenta por poder como Kaido realmente tivesse tomado o controle do país, qualquer operação da marinha lá exigiria muito mais cautela e planejamento. Dragon deu uma longa tragada no charuto e balançou a cabeça, afastando os pensamentos turbulentos. Ele olhou para o vice-almirante à sua frente, com uma onda de emoção percorrendo seu peito. O jovem que antes havia saído do Mar do Norte agora era um líder que podia se sustentar sozinho. E ele? As grandes ambições com as quais ele um dia sonhou. Agora pareciam tão distantes. Então, sobre aquela rainha do Distrito do Prazer, Stussy, Dragon perguntou, sondando-o. Darren riu baixinho.
Se eu dissesse que somos só bons amigos, você acreditaria? Dragon revirou os olhos com força. Sim, claro. Você já está na fase de tirar a roupa. Uma é uma fuzileira naval infamemente rotulada de desgraça, a outra é a sensual rainha do Distrito do Prazer. Se você me dissesse que nada aconteceu entre vocês dois, eu preferiria acreditar que Kaido é realmente um ótimo professor. Darren apenas sorriu sem dizer uma palavra. Stussy não percebeu que Dragon estava entrando sorrateiramente no Distrito do Prazer. Mesmo com o aqui da observação, a percepção não é infalível. Afinal, tanto Sabó quanto aquele cretino do Vapol conseguiram se infiltrar na Sala das Flores, bem no fundo do castelo de Pangeia, bem debaixo do nariz dos 5 anciões e de Imu. Deixando de lado a força de Dragon, ele não havia liberado nenhum traço de intenção assassina. Se não fosse pelo aqui de observação de Darren, que havia sido significativamente refinado sob o treinamento de Katakuri e aprimorado ainda mais por sua capacidade de detecção de campo magnético biológico, ele poderia nem ter detectado Dragon. Mas Dragon, você não veio aqui só para espionar minha vida pessoal, veio? Darren jogou a cinza do charuto fora e ergueu uma sobrancelha. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Dragon. Não, vim para algo importante. Mas antes disso, quero lhe apresentar uma pessoa. Um parceiro. Um camarada que compartilha meus ideais. Enquanto suas palavras saíam, uma figura imponente apareceu na sala sem emitir nenhum som. As pupilas de Darren se contraíram levemente. Tão rápido que parecia teletransporte. Não houve a menor perturbação. Era como se ele tivesse surgido do nada. Percebendo a reação sutil de Darren, Dragon sorriu, claramente orgulhoso. Isso é. Bartolomeu Kuma interrompeu Darren, com os olhos fixos na figura imponente de óculos. O homem à sua frente tinha uma constituição enorme. Darren e Dragon tinham cerca de 3 metros de altura, o padrão para fuzileiros navais de alto escalão. Mas mesmo ao lado desse sujeito, Dragon parecia pequeno. O homem ficou ali parado como um grande urso, sua estrutura enorme projetando uma sombra que enchia o quarto com pressão. Mas o mais impressionante não era seu tamanho, mas sim a aura que ele emanava. Gentil, quieto, calmo, educado. Um futuro membro do Shichibukai. O protótipo dos pacifistas. O usuário Nikkyu Nikkyu no Mi. O futuro tirano Bartolomeu Kuma. Mas àquela altura, Kuma ainda não havia conquistado aquele título temível. Ele ainda era um desconhecido. Você sabe quem eu sou? Kuma sorriu calorosamente, coçou a cabeça e estendeu a mão para Darren. Prazer em conhecê-lo, Darren-san. Darren olhou para a mão enorme e calejada. Ele conseguia ver vagamente as almofadas rosadas e macias no centro da palma. Esse cara não vai me jogar do outro lado do mundo para algum inferno aleatório, vai? Ele hesitou, depois sorriu e pegou a mão de Kuma. E no segundo seguinte, algo estranho aconteceu. Capítulo 424. Algo estranho aconteceu. Darren sorriu enquanto pegava a enorme pata de Kuma para um aperto de mão, e então, nada. O sorriso de Dragon congelou por um instante. A expressão de Kuma também ficou vazia, dando a ele um olhar estúpido. Prazer em conhecê-lo, Kuma disse Darren com um sorriso. Tanto Dragon quanto Kuma encararam a mão de Darren confusos. Parecia ter sido mergulhada em metal negro, revestida de um brilho frio e endurecido. Darren, por que diabos você está usando o aqui do armamento só para apertar mãos? Dragon agarrou seu cabelo bagunçado com frustração, quase o arrancando. Darren deu de ombros, parecendo um pouco envergonhado. Bem, acabei de voltar do banheiro e não lavei as mãos. Achei que seria mais higiênico, sabe? Saneamento básico e tudo mais. Kuma. Dragon passou de irritado para exasperado, rangendo os dentes. Você não lavou as mãos. Darren olhou para ele. Você acha? Não, Dragon murmurou baixinho. Kuma se virou de repente para Dragon, com os olhos arregalados de descrença. Evitando o olhar de Kuma, Dragon rapidamente se virou para Darren. Só largue o aqui do armamento logo. O aqui de armadura podia se defender e resistir aos efeitos dos poderes da Akuma no Mi. Teoricamente, desde que seu aqui fosse forte o suficiente, ele poderia neutralizar qualquer habilidade. Darren suspirou. Eu só estava com um pouquinho de medo de que o Kuma pudesse me jogar sem querer em algum lugar remoto e esquecido por Deus. Isso seria péssimo. Por que diabos ele faria isso? Dragon estava fervendo. Seus ferimentos ainda nem sararam. Ele só queria ajudar a aliviar sua dor e fadiga. Seu desgraçado, você não confia nem um pouquinho em mim. Claramente ele estava furioso. Originalmente ele planejara que Kuma tratasse dos ferimentos de Darren primeiro, para criar um pouco de boa vontade, e depois lhe oferecesse o favor de que precisava. Assim Darren ficaria em dívida com ele, e ele poderia aumentar o valor que pedia. Mas esse maldito cara era tão ridiculamente paranoico que ele se defendia até mesmo dos próprios aliados. Sério, quem usa o aqui do armamento só para apertar mãos? Ah, entendi agora. Darren finalmente entendeu e riu. Não era que ele não confiasse em Dragon, era apenas hábito. Afinal, aquele mar estava infestado de estranhas frutas do diabo. A Obi-Obi no Mi podia transformar as pessoas em brinquedos. A Noru-Noru no Mi podia retardar seus movimentos. Havia até frutas como a Haki-Haki no Mi, capazes de interferir na sorte de alguém. E quando se tratava de combater as frutas do diabo, a única opção real era aqui. É melhor prevenir do que remediar. Desculpe. Vamos tentar de novo. Darren sorriu enquanto estendia a mão mais uma vez. Dragon lançou-lhe um olhar furioso, claramente irritado. Kuma sentiu e então deu um tapinha gentil na mão de Darren. Bate. Naquele instante, as pupilas de Darren se contraíram bruscamente. Uma sensação estranha e indescritível percorreu todo o seu corpo no momento em que a mão de Kuma tocou a dele. Ele podia sentir isso. Todo o cansaço e dor que haviam se acumulado desde sua batalha com Kaido em vano foram subitamente eliminados dele. Não apenas vano.
Até mesmo a exaustão enterrada profundamente em seus músculos devido a inúmeras lutas de vida ou morte, as rotinas infernais de treinamento às quais ele se submeteu. Tudo isso estava sendo extraído pela Nikyu no Mid Kuma. Ferimentos podiam ser curados, mas fadiga e dor, essas coisas se instalavam e perduravam, principalmente para alguém como Darren que treinava e lutava como um louco. Seu corpo carregava muito mais desgaste interno do que a maioria. Qualquer pessoa que já tenha sofrido ferimentos graves entenderia. Como quando você se recupera de uma pneumonia grave, seus exames estão normais, os médicos dizem que você está bem, mas cada passo parece estranho e as escadas fazem você chiar como um velho. Ou quando você quebra ossos ou fica com hematomas profundos, claro, as cicatrizes saram, mas os movimentos parecem mais rígidos, mais fracos do que antes. E quando o tempo vira, a dor também volta como um fantasma. Eram ferimentos ocultos, um cansaço enterrado que a medicina não conseguia tocar. Mas agora, estava tudo acabado. Uma sensação de leveza e vitalidade incomparáveis percorreu o corpo de Darren como uma onda. Ele se sentiu mais em sintonia consigo mesmo do que nunca, como se seu controle tivesse atingido um nível totalmente novo. Instintivamente, ele ativou sua capacidade de percepção para escanear seu estado físico e dados. Físico, 91.031, corpo indestrutível. Força, 81.891, poder do gigante. Velocidade, 81.222, velocidade divina de Soru. Domínio da fruta do diabo, 85.445, cobertura em toda a ilha. Aqui de armamento, 66.315. Observação aqui, 73.887, campo magnético sensorial. Aqui do conquistador, 64.091. Seus olhos se arregalaram em descrença. Comparado ao que ocorreu logo após a lição de Kaido em Wano, todas as suas estatísticas, exceto a maestria em Akuma no Mi, aumentaram em quase um ponto inteiro. Isso foi uma loucura. Com números tão altos, especialmente para atributos essenciais como físico, força e velocidade, mesmo um pequeno aumento era ridiculamente difícil. Normalmente, até mesmo Kaido-sensei teria que espancá-lo uma dúzia de vezes para atingir esse ganho. Mas Kuma, só um toquezinho. E isso lhe deu um aumento total de 6 pontos em todos os aspectos. A Nikyu no Mi estava totalmente quebrada. Enquanto isso, uma bola de luz vermelha em forma de pata de urso flutuou lentamente do corpo de Darren e pairou no ar. Então, essa é toda a dor e fadiga escondidas no meu corpo? Darren estreitou os olhos enquanto o estudava, claramente intrigado. As frutas do diabo eram realmente incríveis. Elas conseguiam fazer isso? Como você se sente agora, Darren? Dragon parecia convencido, com o peito estufado de orgulho, enquanto observava a expressão atordoada de Darren. Darren assentiu. Incrível. Nunca senti essa luz antes. Ele casualmente cerrou o punho. No momento em que seus dedos se curvaram para dentro, a pressão gerada desencadeou um estrondo profundo e baixo, um estalo sônico abafado ondulando pelo ar. Dragon e Kuma estremeceram. Sua força física bruta aumentou novamente, ficando ainda mais forte do que antes. Eles o encararam como se ele estivesse possuído, inconscientemente dando meio passo para trás. Mas, Darren apontou para a luz vermelha escura flutuante. O que vamos fazer com essa coisa? Capítulo 425. Darren esfregou a barba por fazer no queixo, observando com interesse a luz vermelha em forma de pata de urso. Ele teve que admitir, na verdade parecia até fofo. Mas as aparências enganam. Darren sabia que aquilo não era uma inofensiva almofada de luz. Os anos de dor e exaustão acumulados que ele carregava não eram brincadeira. Mesmo que deixasse de lado as inúmeras batalhas brutais, a fadiga pura do treinamento infernal e implacável já seria insuportável para a maioria das pessoas. Toque-o apenas um pouquinho e você provavelmente cairá de joelhos na hora. Além disso, não era apenas ar comprimido de um impacto de urso padrão. Era energia conceitual concentrada. Se fosse o primeiro caso, ele poderia simplesmente soltá-lo em algum lugar remoto, como uma ilha desabitada ou um mar. Kuma fez uma pausa para pensar e então murmurou em voz baixa. Minha habilidade não pode fazer isso desaparecer no ar. Alguém tem que assumir. Darren franziu a testa. E se ninguém fizer isso? Kuma coçou a cabeça, sorrindo gentilmente. Então eu mesmo levo. Se ninguém suportar o cansaço e a dor logo, eles acabarão retornando ao meu corpo. Esse sempre foi o seu jeito. Ele não suportava ver civis pobres sofrendo com doenças e dores, então ele se voluntariou para cuidar disso sozinho. Claro, eles poderiam ter usado bodes expiatórios, como capturar alguns piratas realmente vis e fazê-los suportar a dor e a fadiga como punição. Mas naquela época, ele e Dragon ajudavam principalmente pessoas em países pobres ou favelas, onde os piratas nem sempre estavam disponíveis para a tarefa. Então, no final, para evitar que essa dor e fadiga expulsas machucassem pessoas inocentes, Kuma sempre assumiu isso discretamente. Enquanto eles falavam, o orbe de luz vermelho escuro já havia começado a se deslocar, lenta mas inequivocamente em direção a Kuma. Hahaha, está tudo bem. Deixa que eu pego para você, Darren. Dragon interrompeu com uma risada calorosa. Ele irradiava um estridente senso de camaradagem, seu sorriso estranhamente contagiante. Darren levantou uma sobrancelha, intrigado. Tem certeza disso? Tenho a impressão de que isso não é algo que a maioria das pessoas conseguiria lidar, Dragon. Dragon riu disso. Você está me subestimando? Não se esqueça, eu ganhei o título de monstro antes de você. Um brilho brilhou em seus olhos. Se ele ajudasse Darren a absorver toda essa dor e fadiga, ele receberia um favor. E quando chegasse a hora de pedir um pouco de Beliz, Darren não poderia simplesmente recusar, certo? Dragon tinha tudo planejado. Certa vez, ele zombou do dinheiro. A riqueza era uma força corruptora e como futuro almirante da frota, Monkey D. Dragon não tinha necessidade dela. Mas depois de meio ano vivendo na pobreza, sem saber de onde viria sua próxima refeição,
Ele não aguentava mais. O pensamento fez seu sorriso se alargar ainda mais. Com bravata e justiça, ele deu um passo à frente. Um pouco de dano interno e dor? Com o vínculo que temos, como eu poderia não aceitar isso por você? Levantando ambos os braços em uma pose heróica, ele os enfiou direto na esfera vermelha escura, quase preta, em formato de pata de urso. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. O sorriso de Dragon congelou. Todo seu corpo se contraiu violentamente, o rosto se contorceu em agonia, tremendo como se tivesse sido atingido por um choque devastador. Então, com um baque alto, ele caiu de joelhos. Kuma, Darren, Dragon. O ar de repente ficou mortalmente parado. É que não estou acostumado. O rosto de Dragon ficou vermelho enquanto ele se levantava com as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Suas pernas tremiam loucamente. Mas enquanto ele falava, seu olhar se fixou no orbe brilhante com descrença. Ele podia jurar por um momento, ele realmente viu sua falecida avó. Darren não. O que havia sido expelido dele, a dor e a fadiga, era absolutamente assustador. Dragon já havia absorvido a dor que Kuma extraía de civis doentes antes, mas isso não era nada parecido. Nem perto disso. Era uma magnitude totalmente diferente. Se tivesse que calcular um número, a agonia e a exaustão causadas em Darren eram 100, talvez até 1000 vezes piores do que as de um paciente terminal. Sem vivenciar isso em primeira mão, Dragon não acreditaria que o corpo humano seria capaz de suportar tamanho tormento. Com esse pensamento, ele e Kuma se viram olhando fixamente para o vice-almirante à sua frente em silêncio e atordoados. Do que diabos o corpo desse cara era feito? E então veio uma pergunta ainda mais perturbadora que lhes causou arrepios na espinha. Quantas vezes Darren passou por batalhas de vida ou morte, à beira do colapso, sobrevivendo contra todas as probabilidades? Um monstro, este era um verdadeiro monstro. De repente, os olhos dele se encheram de genuína admiração e respeito enquanto olhavam para ele. Comparado ao próprio Dragon, Sakazuki, Borsalino e Kuzan, todos potências natas, Darren, que lutou para chegar ao topo através de treinamentos brutais e batalhas implacáveis, suportando dores e dificuldades inimagináveis, era o cara. Naquele momento, Dragon finalmente entendeu por que a força de Darren havia crescido numa velocidade tão insana. O cara estava basicamente apostando sua vida toda vez que treinava ou lutava. Esse lunático. Kuma e Dragon engoliram em seco. Seus olhares se voltaram para o orbe de luz vermelho escuro, quase preto, expressões amargas em seus rostos enquanto eles instintivamente deram um passo para trás. Mesmo depois da tentativa total de Dragon de ajoelhar-se para absorvê-lo, a coisa só encolheu cerca de 1/5. Os 4/5 restantes, se tivessem que assumir isso, eles morreriam ou ficariam presos na cama por meio mês. Darren. Dragon hesitou, gaguejando. Tudo bem, eu cuido disso. Darren lançou-lhe um olhar irritado, então pegou um Dendemushi recém-distribuído e discou o número de Stussy. Aqui é o Darren. Preciso de 10. Hein? Dragon acenou freneticamente com as mãos e piscou para ele. Darren levantou uma sobrancelha e continuou. Faça isso 30, não, 100 criminosos ou piratas que merecem. Sim, rápido. 3 minutos. Ele desligou logo depois. O Distrito do Prazer era o território de Stussy. Com a influência dela, reunir 100 pobres coitados nesta ilha em menos de 3 minutos não deveria ser um problema. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. O que você está fazendo? Sou o imediato dos piratas da Cobra Negra. Um pirata famoso com uma recompensa de 47 milhões. Se você encostar em mim, nosso capitão não vai deixar você sair vivo. Ele não se aproxime. Fique longe. Gritos de agonia irromperam da suíte do último andar do hotel, agudos e insuportáveis, causando arrepios na espinha dos 2 seguranças de terno preto posicionados do lado de fora. Eles não ousaram respirar muito alto. Este era o hotel mais luxuoso de todo o Distrito do Prazer, de propriedade da própria rainha. Atendia apenas as figuras mais proeminentes do Novo Mundo. Até o quarto mais básico custa mais de 1 milhão de belis por noite. E esta suíte no último andar, ela incluía um chefe particular, massagens, empréstimos e todos os tipos de serviços de alto padrão. A segurança estava disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a diária chegava a exorbitantes 5 milhões de libras. Mais importante ainda, a suíte contava com isolamento acústico e segurança de alto nível para garantir a máxima privacidade aos seus ilustres hóspedes. A última pessoa a ficar ali fora um dragão celestial que realmente sabia como se entregar. Naquela noite, pelo menos 10 meninos e meninas foram trazidos para a suíte, e nenhum deles saiu novamente. Mesmo assim, os guardas não ouviram nenhum som vindo de dentro. Mas agora, aquele lamento de cortar o coração como algo arrancado das profundezas do inferno vazou fracamente da sala. Os 2 guardas trocaram olhares inquietos com o medo brilhando em seus olhos. Quem estava naquela sala? O que estava acontecendo lá dentro? Não importava o quanto sua imaginação fosse longe, eles não conseguiam imaginar. Alguns segundos depois, com um clique suave, a porta se abriu. 2 funcionários saíram carregando uma maca. O homem ali estava irreconhecível. Seu corpo uma massa ensanguentada, grandes porções de pele dilaceradas, pupilas dilatadas. Seu rosto sem vida estava congelado em uma expressão de horror e dor indescritíveis. O sangue pingava constantemente no chão enquanto a equipe de limpeza corria para limpá-lo. Um pirata com uma recompensa próxima de 50 milhões de belis morto, assim mesmo. Gole. Os 2 seguranças engoliram em seco, olhando para a porta que se fechava lentamente, como se estivessem olhando para as profundezas do inferno. Dentro da suíte da cobertura. Leve-o para fora. Próximo.
Darren acenou com a mão sem expressão, o rosto sem emoção. Ao lado dele, Dragon e Kuma pareciam entorpecidos, com os lábios tremendo com um desconforto mal contido. Logo depois, outro pirata, um homem corpulento, com uma barba espessa e preso em algemas de Kairoseki, foi arrastado como gado indo para o abate. Bastardos! Que diabos vocês querem? Ele se debateu e rugiu de raiva, mas com aquelas algemas, ele estava completamente indefeso. Sou o capitão dos piratas da Cobra Negra, um grande pirata com uma recompensa de 60 milhões de belis. Cobra Negra olhou para o trio à sua frente, com os olhos vermelhos cheios de intenção assassina. Que conveniente. Darren riu baixinho e acenando com a mão. Uma família deve permanecer unida. O metal disparou como uma serpente venenosa, agarrando-se à Cobra Negra e arrastando-o em direção ao orbe de luz ligeiramente menor, em forma de pata de urso. No momento em que ele tocou, todo o seu corpo estremeceu e um grito escapou de sua garganta, agudo e desumano. Era como se ele tivesse sido atingido por um raio. Seu corpo convulsionava violentamente enquanto sua pele se abria, cobrindo o ar de sangue. 5 segundos depois, as pernas de Cobra Negra deram um chute, e então ele caiu, sem vida, juntando-se ao seu companheiro de tripulação na vida após a morte. Leve-o embora. Darren soltou um suspiro, visivelmente decepcionado. Esse cara é suposto ser um pirata de 60 milhões de dólares? As recompensas que saem da sede estão ficando cada vez mais ridículas. Não durou nem 10 segundos. Que vergonha! Dragon, Kuma, não havia nada de errado com a recompensa daquele cara, sua aura claramente não era fraca. É que o que você expulsou é assustador demais. Quantos são agora? Kuma murmurou, encolhendo-se um pouco. Perdi a conta, disse Dragon, com as pálpebras tremendo. 37, eu acho. Provavelmente estamos perto. Devemos chegar a 100 em breve, respondeu Darren calmamente, fumando um charuto e bebendo uísque com um sorriso. Ao ouvir isso, Dragon e Kuma mais uma vez voltaram seus olhos para o orbe de luz vermelho escuro que ainda flutuava no ar. Depois de absorver mais de 30 vítimas infelizes, a massa de dor e exaustão condensadas havia encolhido para cerca de metade do seu tamanho original. Dragon apertou os lábios. Lembrando de como ele era convencido no começo, ele sentiu um suor frio surgindo. Se tivéssemos um grande rei do mar, provavelmente não teríamos que passar por todo esse trabalho, disse Darren. Mas não tínhamos tempo. Era a única maneira. Ele olhou para o orbe, agora pairando a menos de 1 metro de Kuma, pensou por um momento e então deu uma ordem à equipe próxima. Traga o resto. O funcionário ergueu uma sobrancelha, curvou-se respeitosamente e virou-se para cumprir a ordem. Alguns segundos depois, parecia uma cena de leilão de escravos. Seguranças de terno preto conduziam dezenas de piratas xingando para dentro, um após o outro, todos acorrentados. Dragon e Kuma instintivamente se viraram. A visão era brutal demais. Embora esses caras fossem os piores dos piores piratas e escória que mereciam ser executados 100 vezes, era difícil não sentir um pouco de pena deles. Logo, a suíte do último andar foi novamente tomada por gritos de cortar o coração, ecoando um após o outro. O orbe aterrorizante foi finalmente absorvido e dissipado completamente. A equipe de limpeza chegou, equipada com ferramentas profissionais, trabalhando de forma rápida e eficiente para limpar o que aconteceu. Eles esfregaram o chão, arejaram o ambiente e borrifaram fragrância. Momentos depois, a suíte estava impecável novamente, como se nada tivesse acontecido. Então disse Darren com um sorriso caloroso, entregando a Dragon um charuto com relevo dourado, sobre o que você queria falar comigo desta vez? Você me fez um grande favor. Contanto que não seja nada que vá contra os meus princípios, farei o meu melhor para ajudar. Enquanto falava, ele lançou um olhar de soslaio para a capa esfarrapada de Dragon e suas botas militares sujas de terra, com um meio sorriso aparecendo em seus lábios. Dragon corou, seu rosto ficando vermelho. Ele instintivamente olhou para Kuma. Este último já havia fechado os olhos em algum momento, ficando ali parado como uma pedra, completamente imóvel, como se tivesse entrado em hibernação. Dragon. Cerrando o maxilar, ele respirou fundo e falou seriamente. Darren, eu realmente vim aqui hoje porque preciso da sua ajuda com uma coisa. Darren sorriu. Vá em frente. Dragon se endireitou, a expressão ficando séria. Sentou-se ereto com a postura firme. Quero que você me empreste algum dinheiro. O suficiente para começar a formar um exército de voluntários. Quando terminou, ele olhou para Darren com um olhar cheio de esperança. Eu vejo. Darren assentiu, exalando uma baforada de fumaça. Alguém entre. Ele pegou um Dendem Mushi e fez a ligação. Os olhos de Dragon brilharam. Um sorriso se espalhou por seu rosto, como esperado do meu melhor amigo. Tão direto, tão decisivo. Nem pedi detalhes, só liguei para alguém para trazer o dinheiro. Ele lançou um olhar presunçoso para Kuma, com um sorriso orgulhoso e vitorioso, como se dissesse, viu? Esse é meu amigo. Olha só a distância que meu nome leva. Kuma também abriu os olhos, incapaz de esconder a excitação. Cerrou os punhos. Com financiamento adequado, eles finalmente poderiam ajudar mais civis em dificuldades. Darren-sama, quais são suas ordens? Um homem de fraque entrou, curvando-se graciosamente. Darren o reconheceu. Fora ele quem entregará o cartão VIP limitado em nome de Stussy. Um assessor de confiança, sem dúvida. Darren assentiu e depois sorriu. Mostre a saída para ele. Dragon. Kuma. Capítulo 427.
Dragon olhou fixamente para Darren, parecendo não acreditar no que tinha acabado de ouvir. Foi como se um raio o tivesse atingido. Ele ficou ali, atordoado, com a mente completamente em branco. Mandar-nos embora? O que isso quer dizer? Não estávamos conversando e rindo há pouco? Você até disse, você me fez um grande favor. Contanto que não seja uma questão de princípios, farei tudo o que puder para ajudá-lo. Então por que você está nos expulsando de repente? Acabei de limpar os ferimentos e a dor ocultos do seu corpo. Quase desmaiei fazendo isso. E é assim que você me retribui? Bastardo ingrato. Quanto mais Dragon pensava nisso, mais injustiçado ele se sentia. Kuma, que estava por perto, também parecia visivelmente atordoado. Ele não pôde deixar de olhar para Dragon com um olhar questionador, como se ele estivesse dizendo, essa é sua influência. Dragon, Senhores, por aqui, por favor. O homem de fraque preto fez uma leve reverência para Dragon e Kuma, convidando-os a se aproximarem. Seu sorriso profissional era impecável. Não, Darren, seu desgraçado. O que diabos isso quer dizer? Dragon finalmente se recuperou e rosnou com os dentes cerrados. Você não disse que ajudaria em qualquer coisa que não fosse uma questão de princípios? O homem do fraque lançou um olhar estranho para Darren. Darren pegou sua taça de vinho, tomou um gole e acenou para que ele saísse. Assim que o homem saiu, Darren soltou um suspiro e se virou para Dragon. Dragon, diga-me, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Dragon congelou e então olhou para Kuma confuso. Kuma olhou para o teto, fingindo que não tinha notado nada. A boca de Dragon se contraiu levemente. O que diabos isso quer dizer? Ele pensou nas possibilidades, depois decidiu e respondeu em voz baixa. Você é meu melhor amigo. Para sua surpresa, Darren não negou. Apenas assentiu. É isso mesmo. Sempre te vi como um amigo. Se não, lá no Mar do Norte, eu não teria deixado você escapar. Dragon, Deixar-me escapar? Você nem conseguiu me vencer naquela época. Dragon estava furioso, mas na casa de outra pessoa, ele teve que engolir o orgulho. No fim, não disse nada. Já que somos amigos, você não pode me ajudar com algo tão simples. Eu não teria vindo até você se tivesse outro jeito. Darren suspirou novamente e balançou a cabeça. É justamente porque somos amigos que não posso te ajudar com isso. Dragon foi pego de surpresa. Darren continuou. Sei que você está com pouco dinheiro. No momento em que você apareceu, imaginei que estivesse aqui para pedir dinheiro emprestado. Por quê? Dragon perguntou abruptamente. Ele achou que tinha feito um ótimo trabalho escondendo isso, até mesmo usando toda a questão da remoção do ferimento como pretexto. A razão. Darren deu uma tragada no cigarro, bateu na têmpora e suspirou. Quando um amigo de quem você não tem notícias há muito tempo aparece de repente todo simpático e entusiasmado, o que mais poderia ser senão pedir dinheiro emprestado? Dragon, Kuma concordou com a cabeça. Sim, faz sentido. Dragon, Ele abriu a boca, mas por um momento não conseguiu encontrar um único contra-argumento. Realmente fez sentido. Vendo Dragon permanecer em silêncio, Darren continuou. Você deveria saber que tipo de pessoa eu sou. Você é um fuzileiro naval, respondeu Dragon imediatamente. Darren assentiu e depois balançou a cabeça. Sim, mas não exatamente. Dragon fez uma pausa, pensando em todos os títulos que circulavam sobre Darren, e cautelosamente se aventurou. Você é o monstro bonito, poderoso e amplamente respeitado do quartel-general da Marinha, o matador de lendas, o sucessor dos Três Pilares, o rei sem coroa do Mar do Norte e o futuro almirante voador? Darren assentiu. Correto. Dragon, Mas não foi isso que eu quis dizer, acrescentou Darren, balançando a cabeça novamente. Então o que você quer dizer? Dragon ficou tão furioso que seus lábios tremeram. Se Darren não tivesse mantido a cara séria, ele teria pensado que o cara estava brincando com ele. Darren bateu na têmpora novamente. Qual é o meu apelido mais conhecido? O fuzileiro, o maior canalha, respondeu Dragon hesitante. É isso. Os olhos de Darren brilharam quando ele finalmente abriu um sorriso. Safado. Ser fuzileiro naval é só o meu título. Mas ser um canalha é quem eu realmente sou. Ei, porque você parece orgulhoso disso. Dragon ficou tomado pela descrença. Então o que você está dizendo é, contanto que não seja uma questão de princípios, eu concordo. No entanto, a expressão de Darren ficou séria. Não emprestar dinheiro é um dos meus princípios. Dragon, Ele não pôde deixar de perguntar. Então, que outros princípios você tem? Darren respirou fundo, seus olhos brilhando de determinação. Sou ganancioso, mas nunca aceito subornos. Sou lascivo, mas nunca engano por isso. Eu fumo, mas nunca vou usar drogas. Adoro beber, mas nunca fico bêbado. Eu flerto, mas nunca decepciono as garotas que gostam de mim. Eu anseio por poder, mas nunca trairei meus amigos por ele. Cada palavra atingiu como um martelo, alto e claro. Sua expressão solene condizia com a gravidade de suas palavras. Quando terminou, Kuma quase pôde jurar que viu uma luz dourada divina irradiando dele. Ele parecia ter 3 metros de altura. Kuma ficou atordoado. Mas o que tudo isso tem a ver com não me emprestar dinheiro? A voz de Dragon tremia de raiva. Estou dizendo que sou um canalha com princípios. Aquele sorriso relaxado retornou ao rosto de Darren. Pedir dinheiro emprestado só arruína a pureza de uma amizade. Na verdade, nossa amizade não é tão pura assim, murmurou Dragon. Não, Dragon. Como você disse, você me vê como um amigo próximo, e isso nunca vai mudar. Darren balançou a cabeça firmemente. Dragon, esse desgraçado. Ele está realmente brincando comigo. Dragon gritou internamente, com o rosto vermelho, as veias saltando nas têmporas e os punhos abrindo e fechando. Se ele não precisasse de um favor, ele já poderia ter dado um soco. Não que ele tivesse certeza de que venceria. Então, Dragon, me desculpe. Mas com base nos meus princípios, tenho que recusar. Darren balançou a cabeça com uma expressão de genuíno arrependimento. A expressão de Dragon se fechou.
Ele abriu a boca, mas não conseguiu encontrar nada para dizer. A verdade é que Darren não tinha a obrigação de ajudá-lo. Naquela época, ele o ajudou a escapar apenas por laços pessoais. Isso por si só cumpria os deveres de um amigo. E Darren também pagou por isso. Ele foi acusado de negligência, e sua promoção foi cancelada por causa disso. Agora, Dragon era um fugitivo procurado pelo governo mundial e pelos fuzileiros navais. O fato de Darren estar disposto a arriscar sua carreira só para conhecê-lo já havia demonstrado boa vontade mais do que suficiente. Mas ir além, fornecer apoio financeiro ou ajudar a derrubar o governo mundial, era um risco muito grande. Se fosse pego, Darren não perderia apenas a carreira. Ele poderia acabar fugindo, assim como Dragon. Desculpe, eu me empolguei, Darren disse Dragon, forçando um sorriso. Eu não deveria ter te arrastado para isso. Darren deu uma risada leve. Está tudo bem. É porque vejo você como um amigo que preciso ter clareza sobre meus princípios. Nunca peço dinheiro emprestado a amigos. Ele fez uma pausa. Porque se um amigo precisa, eu simplesmente dou a ele. Está tudo bem, eu entendo, Darren. Vou dar um jeito. Espera, o que você acabou de dizer? Dragon de repente olhou para cima, com os olhos arregalados, sua expressão iluminada em choque e alegria. Dê diretamente. Existe uma oferta tão boa assim. Você está falando sério. Ele praticamente gritou. Darren assentiu com um sorriso. Estou falando sério, mas preciso que você me faça um favor. Não diga mais nada. Dragon curvou-se profundamente, com o rosto cheio de determinação. Ele até levantou uma rajada de vento com um aceno de mão, empurrando a cabeça de Kuma para baixo também, fazendo com que ambos se curvassem. Bem, Darren coçou o queixo, pensando no assunto. Essa coisa que eu preciso é arriscada. Você deveria pensar bem? Não precisa considerar. Dragon o interrompeu, declarando com justiça. Não importa o que seja, contanto que eu consiga seu dinheiro, quer dizer, sua amizade, eu, Monk the Dragon, passarei por fogo e água por isso. Ele se aproximou, inclinou-se em direção ao ouvido de Darren e rosnou baixinho com os dentes cerrados. Está resolvido, Darren. Não me faça implorar de joelhos. Depois de todo o tormento que Darren o fez passar, Dragon havia abandonado completamente seu orgulho. Ele estava cansado de estar quebrado. Se isso continuasse, seu sonho de derrubar o governo mundial e construir um mundo pacífico se distanciaria cada vez mais. Darren respondeu friamente. Você já se ajoelhou antes. Dragon 1. Capítulo 428. Eu só estava com as pernas um pouco bambas mais cedo, Dragon murmurou sem jeito. Darren riu, mas não se deu ao trabalho de responder ao ato de orgulho. Então, o que você precisa que eu faça? Dragon perguntou ansiosamente. Um brilho tênue brilhou nos olhos de Darren, como se ele já estivesse formulando um plano, mas logo se dissipou. Ele sorriu e disse calmamente. Não precisa ter pressa. Só preciso saber se você é capaz de lidar com isso. Ele olhou para o direto Kuma ao seu lado. No começo pensei que você não conseguiria, mas agora, parece que você vai conseguir. Dragon ainda estava confuso, mas já havia se decidido. Contanto que conseguisse apoio financeiro suficiente de Darren, faria o que fosse preciso. Então, quanto financiamento você vai me dar? Seus olhos brilharam de expectativa. Esfregando as mãos, ele encarou Darren com uma esperança ardente. Não, a questão é, quanto você precisa? Darren deu uma tragada tranquila em seu charuto, cruzou as pernas e deu um sorriso sereno. De quanto preciso? Dragon congelou por um momento. Sinceramente, ele ainda não tinha uma resposta clara para aquilo. Apesar de ser fuzileiro naval de sangue e criação, ele nunca se envolveu muito nas operações internas do exército. O sistema da marinha era bem estabelecido. Além das unidades de combate, havia divisões inteiras de oficiais de Estado-Maior e administradores para cuidar das comunicações, do orçamento e das operações cotidianas. Mas Dragon, tendo herdado a personalidade mais livre de Garp, nunca se importou muito com esse tipo de tarefa logística. Agora que estava começando do zero, ele percebeu o quanto estava no escuro, resgatando civis, obtendo armas, recrutando mão de obra. Dragon começou a contar nos dedos com o rosto cheio de preocupação. Darren não o apressou e o deixou pensar. Na verdade, o pedido de Dragon não o pegou desprevenido. Começar uma força militar do zero não era algo que alguém pudesse fazer por impulso. Darren só conseguiu formar a Frota Mar do Norte porque já havia uma presença de fuzileiros navais na região. Tudo que ele realmente fez foi retirar aquela frota do comando dos fuzileiros navais. É claro que após anos de esforço e gerenciando, reforçando e expandindo suas forças, a Frota Mar do Norte estava agora completamente independente do quartel-general dos fuzileiros navais. Não tinha mais nada a ver com a unidade frágil que já foi. Só isso já mostrava o quão difícil seria construir um exército adequado. Darren praticamente esvaziou o Mar do Norte, extraindo todo o lucro possível daquelas águas apenas para sustentar sua frota. Se não fosse pela drenagem das reservas de ouro da cidade do Ouro de Ilha do Céu, ele provavelmente ainda estaria perdendo sono tentando financiar seu crescimento futuro. Quanto ao pedido de Dragon, emprestar dinheiro não era algo que Darren gostasse de fazer. Claro, com o tesouro da Ilha Celeste agora em suas mãos, ele tinha mais riqueza do que jamais precisaria. Mas empréstimos sempre vinham com condições e problemas. Principalmente com alguém como Dragon sempre em fuga. Era provável que ele nunca retribuísse. E se não o fizesse, Darren ficaria fervendo de frustração. Isso prejudicaria o relacionamento deles. É melhor simplesmente dizer isso. Pelo menos assim, ele receberia algo significativo em troca, como a promessa de Dragon. Um favor de alguém com poder de nível de almirante, ou mesmo de alguém que um dia poderia se tornar uma força lendária. Essa era uma troca que Darren faria a qualquer momento. Mas mais do que isso, ele realmente tinha muito dinheiro para gastar. O ouro da Ilha do Céu era impressionante.
ficou ali, acumulando-se dia após dia, e ele não tinha ideia do que fazer com aquilo. Quando você tem tanto, o dinheiro se torna apenas um número. E se você não pode gastá-lo, é como se ele não existisse. Então, por que não usá-lo para ganhar um favor de Dragon? Eu tenho um número. Dragon levantou a cabeça de repente, cerrando os punhos com determinação. Darren sorriu. Então, quanto? Dragon olhou para o rosto de Darren, avaliando sua reação, e ofereceu cautelosamente, 1 bilhão de belis? Sua voz vacilou um pouco. Afinal, 1 bilhão de belis era uma quantia enorme, não importa como se olhasse. Em termos de marinha, esse valor seria suficiente para construir 15 navios de guerra padrão ou 5 encouraçados da classe Booster Call. Também seria suficiente para financiar uma unidade de elite de 2.000 homens por um ano inteiro. Para alguém como Dragon, que atualmente não tinha nada além de si mesmo e Kuma, essa quantia era astronômica. Cobriria todos os custos operacionais do ano seguinte e lhe permitiria formar uma força pequena e funcional. Ele sabia que Darren tinha dinheiro. Mas quanto? Disso ele não tinha certeza. E por orgulho não ousava pedir muito. Oh Darren, se você acha que 1 bilhão é um pouco caro. Sem problemas. Darren acenou casualmente com a mão e o interrompeu sem hesitar. Dragon congelou. Isso foi fácil demais. O arrependimento imediatamente surgiu em seu peito. Teria pedido pouco? Até Kuma piscou confuso. Nunca vira alguém tão generosamente. Naquele momento, o vice-almirante Darren parecia ter 3 metros de altura. Não, falei cedo demais. Eu quis dizer 1,5 bilhão. Dragon disparou, corando de vergonha. Claro, Dragon. Espere não, 2 bilhões. Negócio. Dragon. Ele olhou fixamente para Darren, que ainda fumava seu charuto calmamente, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Que quão rico você é? Até sua voz estava tremendo agora. Darren deu de ombros. Eu não faço ideia. Caramba, então eu quero 2,5 bilhões. Dragon gritou como um jogador apostando tudo, com os olhos vermelhos. Darren lançou-lhe um olhar. Tudo bem. Dragon, Perdendo a cabeça, Dragon girou e gritou para o atordoado Kuma. Então, quanto eu deveria ter pedido? Kuma balançou a cabeça lentamente e engoliu em seco. Dragon olhou para Darren, que tinha acabado de prometer 2,5 bilhões de dólares para Belize e ainda estava ali, fumando sem piscar. Sua frustração atingiu o teto. Caramba, vocês, seus ricos bastardos, são os piores. Eu, Monk the Dragon, juro que vou derrubar o governo mundial e acabar com todos vocês, elites podres de ricas. Eu construirei um mundo melhor. Esqueça, vou te dar só 3 bilhões, disse Darren impacientemente, finalmente interrompendo o drama. 3 bilhões. Dragon ficou atordoado, seu rosto se contraiu. Depois de uma breve pausa, ele finalmente se recuperou. Ele empurrou a cabeça de Kuma novamente, e os dois se curvaram em perfeita sincronia. Obrigado. A voz de Dragon estava cheia de emoção quando ele declarou. Darren, você realmente é meu melhor amigo. Ele se virou para Kuma, estendeu a mão e riu. Kuma, hoje marca o início oficial da nossa jornada. Kuma sorriu e estava prestes a retribuir o aperto de mão, mas parou. Ele olhou ao redor, caminhou até o cabideiro, pegou um par de luvas pretas, calçou-as, depois voltou e finalmente apertou a mão de Dragon. Dragon, Darren deu instruções a Dragon para retornar ao Mar do Norte para pegar o dinheiro e então o dispensou. É só isso por enquanto, Dragon. Tenho que voltar para o QG. Dragon assentiu, mas de repente deu um passo à frente e baixou a voz. Ei, Darren, aqueles corpos de piratas que você acabou de carregar. Se importa em entregá-los para mim? Darren lançou-lhe um olhar cético. Dragon riu baixinho. São, na maioria, peixes pequenos, claro. Mas no total, eu provavelmente poderia lucrar 200 ou 300 milhões em recompensas. Darren, tudo bem, pegue o que quiser, ele disse rispidamente, acenando para ele como se estivesse matando uma mosca. Capítulo 429. Após obter a aprovação de Darren, Dragon foi embora animado. Nem 3 minutos depois, Stussy entrou, graciosa como sempre, com seu vestido de renda preta esvoaçando atrás dela e uma brisa perfumada acompanhando seus passos. Bem, eu não esperava que você ainda mantivesse contato secreto com um desertor da marinha. Ela sorriu sedutoramente para Darren, como se tivesse tropeçado em alguma fofoca interessante. Se a notícia se espalhasse, até mesmo alguém como você, tão importante quanto você, poderia se meter em encrenca, não é mesmo? Darren deu de ombros, completamente imperturbável. Em primeiro lugar, ele não tinha planejado esconder a visita de Dragon de Stussy. Se tivesse feito isso, ele não teria marcado o encontro em um hotel de propriedade dela. Na verdade, ele deixou que ela descobrisse de propósito. Se você estiver curioso, sinta-se à vontade para me denunciar. Ele deu-lhe um meio sorriso. O sorriso sedutor no rosto de Stussy congelou por um segundo. Esse cara, tão convencido. Ela mordeu o lábio, irritada. Um encontro privado com Dragon pode causar algumas repercussões políticas para Darren, mas não foi o suficiente para afundar sua carreira. Se ela ousasse denunciá-lo, Darren certamente revelaria seu segredo. E se isso acontecesse, o Dr. Vegapunk poderia estar em sério perigo. Estou voltando para o QG. Se for conveniente, mande suas forças no Novo Mundo ficarem de olho em Shiki. Darren apagou o charuto, levantou-se do sofá e pegou a grande capa pendurada ali perto, jogando-a sobre os ombros. E por que eu deveria aceitar suas ordens? Stussy disparou. Darren empurrou a porta, fez uma pausa e então se virou com um sorriso. Você não gostaria que seu segredinho fosse revelado, não é? Stussy, Seu rosto claro ficou vermelho de raiva, sua expressão mudou enquanto a raiva fervilhava sob sua calma. Darren, satisfeito, saiu da suíte. A porta se fechou atrás dele. Lá de dentro, ouvia-se o som da rainha do Distrito do Prazer quebrando móveis furiosamente. Quando Darren chegou ao porto do Distrito do Prazer, o navio de guerra de Tokikaki já estava preparado e silenciosamente atracado no pier. Vice-almirante Darren.
Os fuzileiros navais a bordo, ao avistá-lo, ficaram em posição de sentido e o saudaram com entusiasmo. O vice-almirante Darren está navegando conosco desta vez? É uma honra. Ele realmente é tão bonito quanto dizem. A presença dele é incrível. Eles murmuraram entre si, atônitos. Afinal, diante deles estava o homem que havia parado Chique e que havia invadido Totoland sozinho, o monstro da marinha. A essa altura, a presença formidável de Darren e seu histórico de combate deslumbrante lhe renderam um grande número de seguidores entre os fuzileiros navais. Onde está o Comodoro Tokikaki? Ele ainda não apareceu? Darren sorriu, acenando em cumprimento, depois olhou em volta, mas não o viu. Os soldados responderam com disciplina. O Comodoro Tokikaki disse que o principal objetivo desta visita ao Distrito do Prazer era coletar informações. Para garantir nossa segurança, ele se disfarçou sozinho. Além de um pequeno grupo que desembarcou para buscar suprimentos, o restante permaneceu no navio. Darren, então ele se disfarçou profundamente, hein? Ele balançou a cabeça. O Comodoro Tokikaki está de volta. Há algo errado com o rosto dele. Ele se machucou? De repente, gritos ansiosos irromperam. Darren se virou confuso, apenas para ver vários fuzileiros navais com capas largas e capuzes correndo pela passarela com uma maca. Nela jazia uma figura completamente exausta, pálida e magra. Era Tokikaki. O olho de Darren tremeu. Sim, ele já podia imaginar o que aconteceu. Tokikaki, seu bastardo. Tokikaki foi levado até Darren, sorrindo fracamente por trás de suas olheiras espessas. Os outros 28. Eu cuidei de todos eles. Sua voz estava cheia de orgulho. Darren, muito impressionante. Ele suspirou e então fez um sinal de positivo com o polegar para Tokikaki com uma expressão séria. Os fuzileiros navais que estavam por perto, sem saber da história real, ficaram tão tocados pela cena que praticamente choraram. O Comodoro Tokikaki realmente merece ser chamado de um dos geração de ouro da marinha. Ele se disfarçou para coletar informações, trabalhando duro dia e noite. Ele é incrível. Sim, com certeza. Darren balançou a cabeça sem palavras e disse em voz baixa. Partir. Estamos voltando para o quartel-general. Sim, vice-almirante Darren. Os fuzileiros navais entraram em ação imediatamente. As velas foram içadas, as âncoras foram levantadas, o navio de guerra começou sua jornada de volta. Vou descansar. A menos que seja urgente, não me incomode. Deixando essa instrução de lado, Darren entrou na cabine. Agora que todos os ferimentos ocultos e a fadiga em seu corpo haviam sido eliminados por Kuma, ele precisava de tempo para se acostumar ao novo estado de seu corpo. O navio gradualmente se afastou do porto do Distrito do Prazer e se perdeu na distância. Tokikaki, agora recuperado o suficiente para ficar de pé com a ajuda de seus companheiros fuzileiros navais, levantou-se lentamente. De pé na popa, ele olhou para a ilha vibrante, sua expressão cheia de emoção e seu rosto coberto de lágrimas. Eu voltarei. Senhorita Azuka, senhorita Ozawa, senhorita Matsushima, senhorita Ata, senhorita Matsushita, senhorita Inoue, senhorita Mikami. Ele cerrou os punhos com força, como se estivesse jurando algo de extrema importância. Então, baque. Ele caiu para trás e desmaiou. Um dia depois, Darren saiu de sua cabine, revigorado e energizado, apenas para avistar Tokikaki treinando furiosamente no convés. Ele havia tirado o uniforme, revelando a parte superior do corpo magricela e encharcada de suor, e estava fazendo flexões com uma mão enquanto equilibrava uma barra enorme nas costas. Parecendo animado hoje, Darren o cumprimentou com um sorriso. Tokikaki sorriu, virou-se ereto com um movimento suave, e o enorme haltere caiu no convés com um estrondo. O peso era tão absurdo que todo o navio afundou ligeiramente, provocando gritos de susto da tripulação. Claro, eu sou Tokikaki, o gênio do quartel-general da marinha. Ele caminhou até lá, irradiando orgulho. Bru! De repente, o Dendemushi do navio soou. Um fuzileiro naval próximo atendeu a ligação. Seu rosto mudou ligeiramente e ele correu até lá às pressas. Vice-almirante Darren, Comodoro Tokikaki, pedido de socorro de uma ilha próxima. Ele ergueu o Dendemushi. Uma voz em pânico ecoou, solicitando reforços. Aqui é a equipe 357 da base G11 da Marinha. Encontramos um pirata. Ele é muito forte. Areia é areia. Todos estão sendo puxados para a areia movediça. Por favor, enviem ajuda. Nossas coordenadas são... A voz sumiu, desaparecendo em estática, como se tivesse sido engolida inteira. Os fuzileiros navais ficaram tensos e suas expressões ficaram sombrias. Darren, no entanto, levantou uma sobrancelha e um sorriso levemente divertido surgiu em seus lábios. Poderes de areia. É aquele cara. Capítulo 430. Areia. Então ele é um usuário de Akuma no Mi? Tokikaki franziu a testa. Darren soltou uma risada fraca. Isso importa? O sorriso em seus lábios carregava um frio cortante. Seja ele quem for, este não é apenas um desafio para os fuzileiros navais. É um desafio para mim. Tokikaki piscou incrédulo. Espera aí, você está dizendo que ele está mirando em você? Ele rapidamente acenou para os fuzileiros navais próximos, dando ordens, mas ainda com um olhar duvidoso. Isso parece improvável. O navio de guerra ajustou prontamente o curso. Darren apenas deu de ombros, levantou a mão e curvou um dedo. Estrondo. 2 brilhos, um preto e um branco, irromperam da cabine do navio. Sem emitir som, cortaram o ar e chegaram até Darren, flutuando no mesmo lugar. Faz só alguns dias que cheguei em Totoland. Com todo mundo pirata escondido, esse cara é o único ousado o suficiente para atacar os fuzileiros navais. Quem mais ele poderia estar procurando, se não eu?
Darren zombou enquanto pisava na lâmina de Emma. Espere, eu também vou. Ao ver Darren se preparando para sair, Tokikaki gritou com urgência. Darren olhou para trás, confuso. Tokikaki sorriu de excitação e estalou os dedos. Deixe isso comigo. Darren olhou para ele com ceticismo. O que esse cara está aprontando agora? Tokikaki estufou o peito e disse com retidão. Só estou cumprindo a minha palavra. Não te contei. Agora eu te aprovo, Darren. Se alguém ousar mexer com você, eu não vou deixar escapar fácil. Darren não conseguiu evitar rir. Certo, suba. Segure firme. Com a permissão de Darren, Tokikaki deu um passo à frente ansiosamente, pronto para subir na lâmina de Emma também. Já fazia algum tempo que ele estava fascinado pelo estilo de viagem chamativo de Darren. Cavalgando uma espada no ar, deixando o poder de lado, foi simplesmente demais. Mas assim que ele chegou perto, uma aura sufocante e mortal explodiu da lâmina da espada amaldiçoada, parando no caminho e arrepiando todos os pelos do seu corpo. Ele imediatamente deu um passo para trás, olhando fixamente para a longa espada envolta em padrões pretos e roxos semelhantes a chamas, com visível inquietação. Era apenas sua imaginação ou aquela espada realmente parecia mortal? Lembrando do dia em que atravessou uma ilha inteira, Tokikaki engoliu em seco. Esse não. Entendi. Ele se virou para outra espada, Kariumi. Esse também não. Droga. Onde é que eu vou ficar então? Você não tem sua própria espada militar? Novo mundo. Uma ilha. Areia amarela dançava ao vento. A cidade parecia corroída pelo tempo. As superfícies dos prédios haviam se desfeito em areia movediça, e por toda parte havia muros quebrados e ruínas. Fuzileiros navais jaziam espalhados pelo chão, alguns parecendo cascas enrugadas, corpos completamente sem umidade, mal conseguindo se manter vivos como múmias. Uma figura jovem irradiando uma aura poderosa estava sentada entre os escombros de uma casa desabada, com um pé apoiado em um fuzileiro naval gravemente ferido. O jovem tinha cabelos penteados para trás e um olhar sombrio. Vestia uma camisa xadrez laranja, calças pretas e um casaco de pele preto sobre os ombros. Embora aparentasse ter apenas 17 ou 18 anos, sua arrogância e comportamento mafioso lhe davam um ar de maturidade muito além de sua idade. Maldito pirata! Por que você simplesmente não nos matou? Os fuzileiros navais moribundos praguejaram fracamente, seus olhos cheios de amargo ressentimento enquanto olhavam para o homem. Ele era muito forte. Seus ataques não surtiram efeito. Em menos de 3 minutos, toda a sua unidade de patrulha de 200 homens foi dizimada como folhas secas em uma tempestade. Mas o que mais os enfureceu foi que, apesar de conseguir matar todos em um instante, ele deliberadamente se conteve, e até permitiu que pedissem reforços de unidades próximas da marinha. Matar gente pequena como você é um desperdício de energia. O homem zombou friamente, suas mãos rodeadas de pedras preciosas se espalhando na areia amarela, girando em uma tempestade em miniatura. Os fuzileiros navais ficaram tensos, com os rostos vermelhos de raiva impotente. Que arrogante! Naquele momento, uma voz calma ecoou fracamente do alto do céu. Quase no mesmo instante em que foi ouvido, um clarão de luz branca como a neve rasgou o ar, movendo-se mais rápido do que os olhos conseguiam acompanhar e cruzando a ilha. Rachadura! De repente, todo o rosto do homem explodiu em partículas de areia. No instante seguinte, uma figura alta e imponente desceu das nuvens em um rastro de luz negra, aterrissando com força no chão. Um longo manto branco como a neve ondulava violentamente atrás dele. Vice-almirante Darren. O vice-almirante Darren veio para o resgate. Isso é incrível. Estamos salvos. Os rostos dos fuzileiros navais espancados iluminaram-se de surpresa e alegria. Mesmo semi-mortos, eles olhavam com admiração para o vice-almirante da marinha que havia descido dos céus. A areia no ar se contorceu, rodou, e se transformou na cabeça do homem. No momento em que seu olhar pousou no vice-almirante, um lampejo de surpresa passou por seus olhos, mas rapidamente se transformou em uma excitação incontrolável e sede de batalha. No começo pensei que eles enviariam algum vice-almirante. Culharra. Não esperava que fosse você. O jovem levantou-se lentamente dos escombros com os olhos fixos em Darren, ardendo de ambição manifesta. Mas isso é ainda melhor. Rogers Darren. O monstro do quartel-general da marinha. O matador de lendas. O rei sem coroa do Mar do Norte. Culhalharra. Antes de derrotar o Barba Branca, vou afiar minha lâmina em você primeiro. Darren inclinou a cabeça, olhando para o jovem vagamente familiar. Então, um largo sorriso se espalhou pelo seu rosto. Não é bom estar vivo, crocodilo? Este homem não era outro senão um jovem crocodilo. Depois de atravessar a Grand Line, seu objetivo agora era desafiar Edward Neugat, o homem mais forte do mundo. Você me conhece? Os olhos do crocodilo brilharam. Ele soltou uma gargalhada. Culharra. Melhor ainda. Me poupa o trabalho de uma apresentação. De repente, sua palma direita formou uma tempestade de areia bem condensada, que cresceu rapidamente até se tornar um tornado giratório com mais de 10 metros de altura. Num instante, um vento forte varreu a área, areia amarela atingindo o chão e as paredes próximas como uma chuva de balas, deixando tudo cheio de buracos. Então vamos começar. Crocodile deu uma longa tragada em seu charuto. Mas quando ele estava prestes a lançar seu ataque, um grito de miséria semelhante ao de um porco de repente soou lá de cima, aproximando-se rapidamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.